Vamos passar para a palavra, irmão, aproveitar esse ambiente, esse clima que foi construído aqui na adoração. Vem para cá, meu pastor, meu amigo, meu brother. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Marcelo. Glória a Deus. Pastor Marcelo já é da casa, é irmão, é amigo. Glória a Deus. Fica à vontade. Hoje ele está com a esposa, né? Está com a filha. A filha foi para o Kids? Lá no Kids. Meu, a menina falando em línguas. Vai deixar as tias daquele jeito. Obrigado, bispo. Jesus. Graça e paz, casa do Oleiro! Ótima noite, meus irmãos. Que saudade que eu estava de vocês, gente. Deixa eu confessar um pecado para vocês aqui. Sabe por que eu não estava vindo aqui? Porque eu estava brigado com o bispo. Já vamos começar colocando as coisas na mesa, né, bispo? Uma treta com o bispo, irmão. Falei, eu não vou aí pregar aí enquanto você não for lá na minha casa tomar um café. Porque agora eu estou de casa nova, irmão. Glória a Deus. Olha aí, ó, que bênção. Falei para ele, também não vou lá pregar enquanto você não vier aqui. Mas a agenda do homem é tão apertada que ele não foi lá ainda, irmão. Mas aí eu não aguentei, eu tive que vir. Eu estava com muita saudade. Falei, bispão, você não vai mesmo, eu vou. Gente, que ambiente maravilhoso. Como é bom estar aqui, compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus tem queimado no meu coração com vocês. Cara, contribuir com aquilo que Jesus já está fazendo em vocês e através de vocês, para mim é uma honra, um prazer e um privilégio, amém? Eu quero usar esses minutinhos que eu tenho aqui, de forma muito proveitosa. Então se você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo por gentileza, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, e o capítulo que nós vamos ler é o capítulo de número 11, do verso 33 ao 37, eu ia fazer uma leitura corrida do texto, mas aí nós íamos acabar gastando um pouco mais de tempo, então eu quero ler por porções. Então se você puder manter a sua Bíblia aberta, depois que eu terminar a leitura do texto, é muito importante que você faça isso. Como o bispão disse, hoje eu estou aqui acompanhado da minha digníssima esposa, Cristiane, essa mulher linda, bela, dama de preto, hoje ela está toda de preto, bispão, demais. Esse ano fazemos 12 anos de casado, irmãos, olha só que bênção, Jesus é maravilhoso, né? Também está acompanhando aqui minha prima Tainá, minha prima Inês, meu brother David, Manuzinha, tá uma galera aí. Eu trouxe criança de verdade, viu, irmão? O bicho não está brincando não. Eu costumo dizer lá na igreja que se nós conseguirmos manter as crianças no evangelho, o futuro da igreja lá já está garantido, irmão. Está garantido. Você encontrou aí? João capítulo 11, verso 33 ao 37. Se você achou, dá um glória a Deus. Se você está dormindo, diga aleluia. Não tem problema, Deus gosta de crente sincero. Tá dormindo, né? Mas daqui a pouco eu dou uns dois. Tchá, se acorda. Vamos lá, do 33 ao 37. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o choro de Deus. Esse é o tema do sermão que nós vamos ministrar. Eu tentei sair dessa mensagem aqui, desse texto, irmão, essa semana inteira, mas não deu. Jesus me pegou e tem me pegado por dentro através desse texto, e a minha oração é que da forma que Ele falou comigo, Ele possa falar com você também. Vamos lá? Diz assim: quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Só até aqui por enquanto, mantenha sua Bíblia aberta, e eu quero que você ore por mim agora nesse momento. Bispão, eu não te perguntei quanto tempo que eu tenho, vai ser igual todas as vezes, quando a banda subir eu corte? Então beleza, vamos lá. Estenda suas mãos para cá, apresenta a minha vida aí agora, por favor. Senhor, nós te damos graças por esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo aqui nessa noite como igreja. Como é palpável a tua presença aqui nesse ambiente, Senhor. Nós já celebramos o teu nome, glorificamos o teu nome, exaltamos o Senhor, mas agora nós queremos ser atingidos pelo poder da sua palavra, que eu seja um canal para tudo aquilo que o Senhor está construindo desde antes do culto começar, com cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém. Vamos lá,
Queridos, um dos meus hobbies preferidos, além de ler bons livros, é assistir filme. E eu sou um cara que eu assisto qualquer tipo de filme, irmão. Ficção, fantasia, filme de desenho, tudo quanto é que é tipo de filme eu gosto de assistir. Não tenho problema nenhum com isso. Quem é a galera do filme aqui? A galerinha do filme, levanta a mão, do filme, desse lado. Quem é a galerinha do filme aqui? Agora quem é a galerinha da série aqui? Da série. Tá dividido, da série aqui também. Teve uns que levantou a mão no filme, na série, e tudo, vai de tudo. Pastor, eu não levantei a mão porque eu sou da Bíblia. Eu também sou, irmão. Não tem problema não, tá tranquilo. Você só não pode assistir mais filme sério do que ler a Bíblia, mas tá tudo bem, tá? Pode levantar sua mão, não tem problema nenhum. Então assistir filme com a Eloá, minha filha, nunca foi um problema para mim, porque eu gosto. O problema sempre foi ela, David. Porque para ela ficar 1h30 assistindo um filme, irmão, pensa num filme que tem que ser bom. Mas quando ela se dava o luxo de assistir um filme por completo, ela sempre soltava uma frase no final do filme que acabava com a gente. Porque no final do filme sempre tem aquela cena um pouco mais emocionante, né? Aí ela olhava para mim, para minha esposa e dizia assim: pai, essa cena do filme está tão emocionante que meu olho está até chorando. O que ela queria dizer é que ela não queria chorar, mas que inevitavelmente as lágrimas estavam saindo dos olhos dela. E o choro, ele é interessante porque facilmente ao ver alguém chorando, podemos pensar que essa pessoa ou ela está muito feliz, ou ela está muito triste, ou muito emocionada diante de algo. Mas nós nunca conseguimos, Léo, chegar a uma definição exata do motivo pelo qual alguém está chorando, sem que essa pessoa revele o motivo das suas lágrimas. Eu sou de um tempo na igreja, não faz tanto tempo assim, apesar dos cabelos brancos, que você não podia chorar na igreja. Porque você chorava na igreja, levantava um profeta, não sei de onde, e dizia: fique em paz, vaso, porque Deus vai te arrancar desse cativeiro. Não, mas eu não estou em cativeiro, eu estou bem, eu estou tranquilo. Só estou chorando porque eu estou sentindo a presença de Jesus. Eu ouvi uma palavra que tocou meu coração, tive uma promoção de emprego. Não é que eu estou no cativeiro, estou tranquilo, está uma bênção. Então, as pessoas podem tirar essas conclusões precipitadas, mas a pergunta que eu quero levantar nessa breve introdução do sermão é: por que Jesus chorou? Por que o Deus encarnado está chorando como alguém que parece ser vulnerável às dificuldades da vida? Por que o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está em lágrimas diante de uma situação que Ele tem total capacidade e poder de reverter? É isso que nós vamos tentar entender nos próximos minutos, mas não na perspectiva de quem o vê chorando, mas na perspectiva de quem chora, na perspectiva do próprio Cristo, porque vocês vão perceber comigo que a galera que está em volta de Jesus vai tirar conclusões precipitadas do seu choro. Olha só, o capítulo 11 do Evangelho escrito por João é um capítulo central para tudo que João vem escrevendo acerca de Jesus. O propósito pelo qual João escreve esse evangelho é para mostrar aos leitores que Jesus não era só um bom homem, Jesus não era só um bom mestre, um profeta, um grande filósofo, não. João escreve para revelar que Jesus é plenamente homem, mas também plenamente Deus, aquele que se tornou humano em seu nascimento, carregou os nossos pecados em sua morte, mas triunfou sobre a morte em sua ressurreição, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Nas palavras de Martinho Lutero, enquanto os homens colocam máscaras para se esconder, Deus resolveu colocar uma máscara para aparecer, e Ele apareceu na pessoa de Jesus Cristo. Olha bem para mim, deixa eu dizer uma coisa para você: se você quiser conhecer o Deus que você serve, se você quiser conhecer a paternidade do Deus que te ama, você precisa olhar minuciosamente, atentamente, precisamente para a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a revelação exata, plena de quem é o Deus que você serve. Ele é o Cristo que revela o Pai, é Ele.
Então esse milagre de João 11 é um milagre que marca a divindade de Jesus e ao mesmo tempo a sua humanidade. Porque nós vamos ver Deus na pessoa de Jesus chorar como homem, mas ressuscitar Lázaro de forma, bispa, que só Deus pode fazer. Mas antes eu quero pontuar algumas coisas que estão acontecendo em volta do choro de Jesus com vocês, pode ser? Então vamos comigo aqui, ó, do verso 17 ao 19. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler do 17 ao 19, ok? Eu estou usando uma NVT, talvez esteja um pouquinho diferente da sua Bíblia. Diz assim, ó: quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Eu quero que você repita comigo: 4 dias. Não, mais forte, 4 dias. Grava isso. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Nós sabemos que Lázaro era um grande amigo de Jesus. Nas palavras de Marta e Maria, um grande amigo, um querido amigo. O interessante aqui é que Jesus tinha recebido a notícia que Lázaro estava doente antes da sua morte. Mas a princípio, ele não toma nenhuma decisão. Jesus só vai chegar em Betânia para ver Lázaro 4 dias depois da sua morte. E tem um ponto cultural muito importante aqui nesse 4º dia. N.T. Wright diz que havia na crença judaica uma ideia de que a alma de um falecido, ela permanecia no corpo por até 3 dias, na esperança de retornar à vida. Mas após o 3º dia, era considerado que a morte era definitiva, e o quadro do morto era irreversível. Aí vem Jesus, não no 1º dia, casa do oleiro, não no 2º dia, casa do oleiro, não no 3º dia, mas exatamente no 4º dia. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Entenda aqui que o 4º dia é o dia do desespero. É o dia do luto irreversível. É o dia do impossível, do não dá mais, acabou, já era. O que podia se fazer deveria ser feito antes, mas depois do 3º dia, do 4º dia já era. Mas o que eles não contavam é que a chegada de Jesus em Betânia, 4 dias após a morte de Lázaro, não era um descuido divino, mas sim parte de um plano divino ainda maior. Plano esse que nós, como casa do oleiro, já estamos inclusos. Pastor, mas que plano é esse? Jesus revela no verso 25, quando ele responde Marta dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. Meus irmãos, se os seus planos não estiverem dando certo na horizontal, aqui na terra, eu tenho uma palavra de paz para o seu coração: descansa. Na horizontal pode estar dando tudo errado seus planos, mas na vertical já existe um plano muito maior, e você já está incluso nele. É o plano da salvação, é o plano da vida eterna em Cristo Jesus. Aqui pode estar dando tudo errado, aqui pode estar tudo do avesso, mas eu quero dizer para você que em Cristo Jesus existe um plano que não pode ser frustrado. É o plano de te levar para morar na Nova Jerusalém, no lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Por quê? Porque o Cristo divino está fazendo nova todas as coisas, e até essa lágrima que você chora hoje, Ele enxugará dos seus olhos. Ele enxugará dos seus olhos. Ele enxugará.
Mas para isso você só precisa de uma coisa: estar em Cristo. E por que eu preciso estar em Cristo? Olha que lindo isso aqui. Marta, no verso 24, fico louco. Ela achava que a ressurreição era só um evento, a bobinha. Lê comigo, lê comigo, lê comigo. Verso 23, lê comigo. Verso 23, Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar. Aí ela vai dar uma aula de escatologia para Jesus, ó. Quando todos ressuscitarem no último dia. A Marta está achando que a ressurreição é só um evento. Aí Jesus, bispão, vai alinhar a escatologia de Marta. Vai alinhar a visão que Marta tem sobre as coisas futuras. Sabe o que Jesus está dizendo para Marta? Marta, deixa eu te dizer uma coisa que a lei nunca te contou. A ressurreição não é um evento no futuro. A ressurreição é uma pessoa no presente. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que estiver em mim, Marta, viverá mesmo depois da morte. A ressurreição não é um evento, irmão. Nós achávamos que é um evento, mas a minha Bíblia diz que a ressurreição é uma pessoa. A ressurreição não são só palavras escritas num papel. A ressurreição não é só uma invenção dos pastores religiosos. A ressurreição, ela até esteve no papel por muito tempo, mas há 2020 anos atrás, João diz: e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e as profecias se fez carne, as escrituras se fez carne, a ressurreição se fez carne, a vida se fez carne, a transformação se fez carne, a mudança de mentalidade se fez carne. Por quê? Porque ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo de Nazaré. Casa do Oleiro, o maior milagre das escrituras não foi Jesus ressuscitar Lázaro e mudar a realidade daquele quarto dia terrível. O maior milagre das escrituras foi Deus mudar a nossa realidade através da cruz. O maior milagre das escrituras não foi Deus mudar o quarto dia. O maior milagre das escrituras foi Deus mudar a nossa eternidade através da cruz. Porque sem Cristo nós passaríamos a eternidade na onde? No inferno, irmão. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, passaremos a eternidade desfrutando de todas as bênçãos celestiais, porque Cristo nos deu tudo isso de forma gratuita. É muita bondade, irmão. É muita graça de Jesus. Então, nós estamos vendo aqui no verso 25, Jesus arrancando a ideia da ressurreição de um papel e colocando em uma pessoa. Vocês estão fazendo assim, vocês querem falar comigo? Não, se vocês quiserem. É que eles estão fazendo assim, bispão, achei que eles estavam querendo falar comigo. Não é comigo não, né? Posso seguir? Não, você pode me interromper a hora que você quiser. Você pode me interromper a hora que você quiser. Eu puxo o saco dele, irmão, porque ele é o cara que proveu o Gatorade aqui para mim, né? Então tem que... Aleluia. Então escute isso. Para nossa alegria, no verso 25, Jesus não está falando só da ressurreição de Lázaro, cara. Ele está falando da nossa ressurreição como parte do corpo dele. Porque assim como a morte não venceu Jesus, ela também não vai nos vencer, uma vez que nós estivermos nele. A vitória de Jesus sobre a morte nos dá esperança de que a vida não acaba quando a morte chega. A morte, como disse Peter Marshall, não é uma parede que marca o fim de um cômodo. A morte é uma porta que nos dá acesso à eternidade. Precisamos entender que a ressurreição de Lázaro
aponta para algo maior. A ressurreição de Lázaro aponta para a ressurreição de todos os crentes que estão em Cristo Jesus. Então lembre-se disso. Jesus não quer mudar só o quadro do meu e do seu quarto dia, que simboliza o sofrimento dentro do contexto que estamos aplicando. Ele quer mudar o quadro da nossa eternidade. Paulo escreveu dizendo que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, somos os mais miseráveis homens. Porque Cristo está nos oferecendo uma eternidade perfeita, mas nós insistimos em nos apegar aonde? Numa vida temporal imperfeita. E aí ele está dizendo, cara, vocês sabem que Cristo pode dar uma vida perfeita para vocês, e vocês estão se matando pelas coisas da terra. Vocês são miseráveis demais. A molezinha que Paulo dá para nós é essa. Não pense que as bênçãos que a igreja vai desfrutar por servir a Deus estão todas baseadas aqui, nesse plano terreno. Deus pode fazer coisas incríveis, irmãos, como eu já vi Deus fazer. Deus pode te abençoar, Deus pode te dar um carro novo, um emprego novo, uma casa melhor, e eu oro para que isso aconteça. Cara, eu acredito que Deus pode te usar, e agora, para você dar um carro para mim. Fala do vida para você ver. Tô facinho, bispão, andando de Uber, mano, para cima e para baixo. Então Deus pode fazer tudo isso. Mas Marcelo, se Deus fizer essas coisas, em nada isso vai interferir na nossa eternidade. Mas o que Cristo fez na cruz muda tudo, irmão. Muda tudo. Então o primeiro ponto do sermão: lembre-se sempre, independente das aflições do tempo presente, nós fazemos parte de um plano muito maior. E se Jesus não mudar a realidade do seu quarto dia, que simboliza o sofrimento e a dor, lembre-se, você já faz parte de um plano maior. Pense e lembre-se da eternidade. Vamos para o segundo ponto, rapidinho, do verso 26 ao 32 agora. Verso 26 ao 32, vamos ler, diz assim. Jesus vai falar para Marta, né? Nós falamos de Marta, agora eu quero falar um pouquinho de Maria com vocês. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas estavam na casa, viram Maria sair apressadamente. Imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e ouviu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui. Agora grava isso. Olha o que Maria vai dizer para Jesus, as mesmas palavras de Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, se atente a isso. Quando olhamos para o perfil das duas irmãs, Marta e Maria, através da narrativa do Evangelho de Lucas, por exemplo, percebemos que elas eram bem diferentes. Elas eram bem diferentes. Marta é a proativa. Marta é a para frente, é a indagadora, é a do confronto, é a que questiona. Senhor, não se importa que eu esteja aqui lavando louça, fazendo comida, e a minha irmã Maria está fazendo nada, está aí aos seus pés, aquele negócio todo. A Marta é essa pessoa. Mas Maria sempre foi a dos pés. Maria é a que escolhe a boa parte. Maria é a contemplativa. Nas palavras do pastor Marcelo Santos, Maria é a chorona do rolê. É a chorona. Tem Maria que chora muito aqui? Quem chora? Cadê os chorões aqui? Só tem vocês? Ah, tem uma galera. Cadê os chorões aqui? Lá na igreja a gente tem uma Maria, mas o nome dela é Maria mesmo. Pensa numa mulher que chora. Você fala: paz do Senhor, Maria, Deus é bom. Ela: Deus é bom, filho. Chora. Então Maria é essa pessoa. Maria é da contemplação. Maria tinha esse perfil. Cara, era de se esperar que Marta indagasse Jesus como indagou. Mas Maria ninguém esperava, bispo. Quando Maria vai aos pés de Jesus, talvez todos tenham pensado que ela apenas contemplaria a presença do seu Senhor em lágrimas, como sempre contemplou. Mas agora, a dor, o luto, a perda, arranca Maria do lugar de contemplação e lança ela quase que involuntariamente para a posição do confronto. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Em Lucas capítulo 10, verso 38, Maria está aos pés de Jesus contemplando sua beleza. O que é contemplar, pastor? É admirar algo, atentamente, é observar. Então em Lucas 10, 38, Maria está aos pés de Jesus contemplando. Só que em João 11, a tristeza rouba Maria desse lugar de contemplação. E aqui para nós, irmãos, sejamos muito humanos agora. É totalmente compreensível que a dor e alguns traumas da vida nos tire por vezes do lugar de contemplação. Quem nunca por algum motivo não foi arrancado desse lugar? Talvez alguém tenha traído a sua confiança. Aí você parou de contemplar Jesus e passou a olhar a infidelidade das pessoas. Talvez alguém tenha ferido você profundamente e você parou de contemplar Jesus e passou a olhar para as feridas. Talvez você tenha sofrido perdas financeiras, perdas relacionais e parou de contemplar Jesus e passou a olhar para as perdas. E cara, aqui para nós, irmãos, isso é compreensível, porque nós somos humanos. Mas eu quero dizer para você, as dores e os traumas da vida não podem nos aprisionar nesse lugar eternamente. Precisamos sempre voltar para o lugar de contemplação da beleza de Jesus. Eu não faço ideia o que foi que te arrancou do lugar de contemplação. Eu não sei qual foi teu luto, eu não sei qual foi tua perda, eu não sei quais são as suas dores, mas eu estou aqui como profeta para dizer para você: não dá mais para ficar aprisionado nesse lugar. É tempo de você voltar para a mesa, é tempo de você voltar para os pés, para dizer: Jesus, está doendo, Jesus, eu estou sofrendo, mas eu não posso viver sem a tua presença. Você precisa voltar para o lugar de contemplação. Desde o Éden, o que o diabo mais deseja, irmãos, cara, vai existir um antes e um depois na tua vida, através dessa palavra. O que o diabo mais deseja é nos tirar do lugar de contemplação. Ele quer que olhemos para o fruto que Deus disse não coma. Ele quer que olhemos para nós mesmos. Ele quer que olhemos para as necessidades. Ele quer que olhemos para os prazeres. Jovens, adolescentes que me ouvem aqui, eu fico grato de ter o coração de vocês, mas escute isso: o diabo quer que olhemos para os reinos, para as conquistas, para os prazeres, para os desejos, menos que olhemos para Jesus. E por que ele não quer que olhemos para Jesus? O que o diabo quis fazer no Éden foi exatamente corromper nossa imagem e a nossa semelhança com Deus. E a contemplação a Jesus é o que nos devolve para esse lugar de parecermos com o nosso Criador. É por isso que ele luta minuciosamente, estrategicamente, astutamente para te tirar desse lugar. Pastor, qual que é o segredo para eu permanecer firme na caminhada com Deus? Irmão, não existe outro segredo. Contemplação, admiração, fascínio pela pessoa de Jesus. Pastor, e como que eu contemplo Jesus? Várias formas e várias maneiras. Através das escrituras, através da oração, através da adoração e através da unidade da igreja. Pastor, o que nós estamos fazendo aqui? Contemplando a beleza de Jesus. Por que nós estamos aqui dando glória a Deus, aleluia, falando em outras línguas, orando uns pelos outros? Isso é
contemplar a beleza de Jesus. Eu quero fazer um desafio para você. Todas as vezes que você sair da tua casa para vir para o culto, não é só um ajuntamento, é uma oportunidade de contemplar a beleza de Jesus. Então comece a contemplar a beleza de Jesus quando você chegar no estacionamento e os meninos te receberem com um sorriso. Contemple Jesus neles. Quando você passar por aquelas portas que esse povo simpático te dê um sorriso e dizer: como está o seu dia, meu irmão? Contemple Jesus através dele. Quando vocês verem os músicos dando o melhor deles aqui em cima, mesmo com os problemas, mesmo com as aflições deles, contemple Jesus na vida deles. Quando vocês verem o bispo Marcos, a bispa aqui em cima, orando, liberando uma palavra sobre a tua vida, não olhe só como uma palavra qualquer, é uma oportunidade de você contemplar a beleza de Jesus. Peça para o Espírito Santo te mostrar as belezas que há na pessoa de Cristo. Contemplar Jesus, grave isso, contemplar Jesus nos devolve para o centro da vontade primária de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É isso que contemplar Jesus vai fazer. Então, nesse segundo ponto do sermão, não permita que as aflições te roubem por muito tempo do lugar de contemplação. Dito isso, eu quero indicar um livro para você ler. Discipulado começa com contemplação, do Samuel Whitfield, publicado pela Jesuscope, mas está disponível em tudo quanto é canto. Leia esse livro, principalmente vocês jovens e adolescentes, leiam esse livro e depois vocês me mandam lá no direct a bomba que foi esse livro na sua espiritualidade. Vamos ler do verso 33 ao 37 e nós encerramos. Bispo, eu tenho esse tempo, 10 minutos aqui, 15 minutinhos, agora é 9h30, eu comecei a pregar umas 9h05, então tenho aqui, né, um negocinho. Então vamos lá. Vocês me ouvem por mais 15 minutos, sim ou não? Então, maravilha, então, vamos lá. Verso 33 ao 37 agora. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Olhe para cá agora. Quando Jesus olha para toda essa situação envolvendo a morte do seu amigo Lázaro, ele chora. E tem dois grupos assistindo o seu choro. É interessante pensarmos que o choro de Jesus, para ambos os grupos, foi interpretado como uma impotência diante do problema. Diante da morte de Lázaro, o primeiro grupo dos judeus que achavam que Jesus não podia fazer mais nada, simplesmente diz: poxa, veja como ele o amava, mas não pode fazer nada, tadinho. Eles estão olhando para Jesus tipo: tadinho dele. Eles estão certos em dizer que Jesus amava Lázaro, Léo, mas errados em interpretar o choro de Jesus como uma impotência diante do problema. O segundo grupo já é um pouco mais ousado. Na conclusão, além de interpretar que Jesus não podia fazer mais nada, ainda indagam e questionam: este homem curou um cego, não poderia ter impedido a morte de seu amigo? Eles também estão corretos em dizer que Jesus tinha poder para impedir a morte de Lázaro, mas errados por achar que Jesus está impotente diante do problema. E esse é o nosso problema. Às vezes parece que só porque Jesus não faz aquilo que desejamos que ele faça, temos a impressão de que ele está impotente, que ele não está nos vendo, que ele não está conosco, que ele não se importa com a nossa dor. Mas escute, não é porque Jesus não fez como gostaríamos que ele fizesse, que ele está apático ou indiferente ao nosso sofrimento. E a prova disso é que João está descrevendo para nós o choro de Deus. E o choro desse único Deus não simboliza impotência, mas sim que mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele se importa com as dores do mundo, e ele se importa com as suas dores.
Se você acha que Deus não se importa com o seu sofrimento, essa é a maior mentira que Satanás implantou na sua mente. Olha que profundo isso. William Barclay diz que na mentalidade grega, uma característica fundamental que eles tinham era a crença de que os deuses eram incapazes de sentir qualquer tipo de emoção. Os deuses gregos eram figuras completamente indiferentes ao sofrimento humano. Na mente deles, eles habitavam no Olimpo, distantes, totalmente indiferentes aos homens. E João, por que isso é importante? Porque João está escrevendo dentro desse contexto helenista, onde essas filosofias dominavam o pensamento do mundo. João sabia que os gregos pensavam que Deus era um ser solitário, sem paixão, sem compaixão. Então, ao relatar o choro de Deus na pessoa de Jesus, foi uma quebra de paradigma de João na crença dos gregos sobre Deus. João está destacando esse choro para dizer ao mundo antigo e para nós nessa noite: Jesus é o Deus encarnado que se importa com a sua dor. É isso. Escute isso, os falsos deuses do Olimpo poderiam até estar no seu panteão, poderiam até ser egoístas, mesquinhos, mas o nosso Deus é Emanuel, é Deus conosco, é Deus presente, pois a minha Bíblia diz que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, viveu como homem de dores dessa terra, e hoje está aqui na casa do oleiro para dizer: eu me importo com a sua dor, eu me importo com a sua dor. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o nosso Deus não é o Deus dos deístas. O que são os deístas, pastor? É uma galera que até acredita que existe um Deus, que criou os céus e a terra, todo poderoso, que está por trás da criação de todo o cosmos, de todo o universo, que fez o ajuste fino, porque isso não poderia ter vindo do nada. Eles até acreditam que Deus existe, mas como um relojoeiro, ele só deu corda e deixou o mundo funcionar como uma máquina, e está no seu terceiro céu, totalmente indiferente ao ser humano. Esse é o Deus deles, David, porque o nosso Deus é Emanuel. Esse Deus é o Deus conosco. Nós não servimos ao Deus dos deístas, irmãos. Nós servimos o Deus criador dos céus e da terra, que se fez homem e se importa com o nosso sofrimento, porque Ele também sofreu. Jesus não está chorando porque é um Deus melindroso e fraco. Ele está chorando porque se importa com o que está acontecendo no mundo, em todos os seus aspectos. O nosso Deus desceu até o lugar dos mortos, para mostrar que entende profundamente a nossa dor. Pastor, por que Ele não muda essa realidade então? Não faço a mínima ideia. Mas lembra? Se Ele não mudar essa realidade hoje, você já faz parte. O Léo pegou. Você já faz parte de um plano divino muito maior. E quando chegar lá você vai saber. Aguenta um cadinho. Aguenta só um cadinho. Eu não sei se você sabe desse fato, mas 7 anos antes do navio Titanic ser encontrado, olha que interessante isso aqui. Uma revista norte-americana muito famosa começou a se preparar para tirar as melhores fotos do navio que marcou a história. Quando encontraram o navio em 1985, o fotógrafo Amor Christoph começou a conferir a profundidade da água e os problemas que ele ia encontrar de visibilidade para poder tirar as melhores fotos. E em 1991, com a ajuda de cinegrafistas, ele conseguiu tirar uma série de fotos a 3.500 metros de profundidade, irmão. Irmão, isso é simplesmente incrível, tá? Isso é magnífico, isso é extraordinário, isso é um marco.
na história. E a propaganda que precedeu o anúncio das fotos dizia: até que ponto chega um fotógrafo da nossa empresa para obter uma foto perfeita? Reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário do Evangelho de João, diz: até que ponto Deus chega para revelar seu grande amor para com o pecador? A Bíblia responde: até o ponto de o seu filho descer ao abismo, ao Hades, ao mundo dos mortos. Esse é o ponto que Deus chegou para demonstrar o amor dele por mim e por você. E a pergunta que eu te faço é pouco, irmão? Descer a mais de 3.500 metros para tirar uma foto de um navio é incrível, é espetacular, é extraordinário. Mas Deus se fazer homem para salvar pecadores, não há marco nessa terra que seja capaz de ser superior a isso. É por isso que nós estamos aqui há mais de 2.000 anos dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nas palavras de Augusto Cury, muitos homens marcaram a história, mas só um foi capaz de dividir ela ao meio, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Queira crer ou não, ele é. Uau! Uau! É o Cristo. Muitos homens marcaram a história, mas só um dividiu ela no meio. Quer creia os homens ou não, quer creia os homens ou não, todos quando forem ler vai ter que ler antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, porque ele não só marcou a história, ele dividiu para que todos pudessem dizer, falar, anunciar e adorar o nome dele. Se você crê nisso, levanta do seu lugar, aplaudindo Jesus bem forte. O choro de Jesus nesse episódio significa que ele não tem apenas poder para curar as feridas, mas que ele se fez tão vulnerável a ponto de se permitir ser ferido conosco. Escute isso, escute isso. Às vezes somos tentados a pensar que o sofrimento que Jesus enfrentou aqui na terra, porque esse choro demonstra a humanidade dele. Vê se você não tem essa tentação de achar que Jesus, por ser Deus, foi mais fácil para ele enfrentar o sofrimento. Eu não sei você, mas eu já tive essa impressão. Eu, quando ainda menino, sou um menino ainda, 30 anos de idade, bispão, que isso? Estou voando ainda. Mas aqui para nós, eu fui tentado a pensar, mas para Jesus foi mais fácil, né? Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Não, cara, para ele foi infinitamente mais difícil. Ele provou o que nós provamos hoje de forma imensamente mais intensa, porque ele é Deus. Nós já viemos para esse mundo sofrendo, irmão. Você já nasce apanhando no popô do médico. Pá! Sofrimento, nós estamos acostumados com sofrimento. Aí nós inventamos aquela palavrinha resiliência. Não, você não é resiliência, você é calejado mesmo. Resiliência é o gourmet de calejado. Mas ele, dor nenhuma conheceu, até o dia que ele decidiu mergulhar no ventre de uma virgem e assumir a natureza humana. Eu quero que o choro de Jesus nesse texto seja o motivo pelo qual você permanecerá até que ele venha. Porque não existe dor nenhuma que você possa suportar hoje que ele já não suportou.
A lógica de Deus, ela é contrária dos homens, irmãos. Porque no mundo de César e dos grandes imperadores que surgiram ao longo dos séculos, o poder verdadeiro é aquele que escraviza. No mundo de Jesus, o poder verdadeiro é aquele que se torna escravo para elevar outros. No reino de Deus, o poder real é aquele que se curva para o outro subir, que faz caminho para o outro andar. Às vezes queremos nos parecer com Jesus na demonstração de poder, mas se nós formos só um pouquinho mais humanos, nós já vamos nos parecer com Ele de uma forma extraordinária. Gente cheia de Deus é gente humana, é gente que sabe lidar com gente, é gente que sabe tratar as pessoas ao seu redor. Você quer ver um homem de Deus? Olha pela forma que ele se relaciona com as pessoas. A forma dele te abraçar é diferente, a forma que ele sorri para você é diferente, a forma que ele ora por você é diferente, a forma que ele resolve as confusões. Dava para me pregar mais uma mensagem só em cima disso aqui, sobre ser cheio do Espírito Santo, mas eu não quero fazer isso. Eu quero que você que está aqui nessa noite, ore comigo. O primeiro ponto do sermão, nós entendemos que se Jesus não mudar o cenário do nosso quarto dia, nós devemos nos apegar no plano divino, que nós já fazemos parte. Nós entendemos que as dores do mundo por vezes podem nos arrancar da posição de contemplação a Jesus, mas essas dores não podem nos aprisionar nesse lugar para sempre. O choro de Jesus é a maior evidência de que Ele é Deus conosco. Eu quero orar por você agora, amém? E eu quero que você ore junto comigo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Que noite palpável da Tua presença. Que noite extraordinária, Senhor. A Tua glória, ela é palpável aqui, Jesus. Senhor, nós entendemos que se o Senhor não mudar o cenário do nosso quarto dia aqui na terra, nós já fazemos parte de um plano infinitamente maior nas regiões celestiais, Senhor. Nós ressuscitaremos contigo no último dia para desfrutar da nova Jerusalém eterna, e nós estamos gratos, e é por isso que nós jubilamos nessa noite. Senhor, as dores do mundo por vezes pode nos arrancar da posição de contemplação à pessoa de Jesus, mas essas dores não podem nos aprisionar nesse lugar para sempre. Então, se houver alguém aqui aprisionado, Senhor, se houver alguém aqui distante da Tua presença, eu peço que o Teu Espírito Santo nesse momento resgate, Senhor, a intensidade da busca dessa pessoa pela Tua presença, porque nós sabemos que o Teu choro aqui não simboliza um choro de impotência, mas é o choro de um Deus que se importa, é o choro de um Deus que chora as nossas lágrimas e entende as nossas aflições, e sempre estará de braços abertos para nos receber. Olha o que veio na minha mente aqui agora. Capítulo 11. Maria está no confronto, Maria está desolada, Maria está triste. Mas no capítulo 12, bispo, ela vai para os pés de Jesus de novo. Só que agora ela não vai para confrontar, ela não vai para indagar, ela volta para o lugar que ela sempre gostou de estar, aos pés. Mas agora, mano, para derramar um perfume precioso, para derramar a sua adoração. Eu quero fazer um tempo de oração por você aqui. Eu não sou de fazer isso, mas se você está aqui hoje e você de alguma forma se sente roubado desse lugar, você que sente que algumas coisas na sua vida estão presas, não estão andando, não estão partindo, eu quero que você venha aqui à frente. Isso, vem aqui à frente, sai do seu lugar. Eu quero, junto com os obreiros aqui, levantar um clamor, uma oração por você. Isso, pode vir. Pode vir, você que sente que precisa ir para uma busca mais intensa, você que olha para si mesmo e você diz: Jesus, eu não quero viver assim, eu quero ser mais intenso na minha adoração, eu quero ser mais intenso. Isso, pode vir. Eu quero ser mais intenso na minha busca. Essa é uma noite do Senhor te reposicionar, essa é uma noite do Senhor te colocar no lugar de adoração de novo. Essa é a noite de céus abertos, essa é uma noite que o Senhor quer marcar a tua vida. Isso, vem, eu quero, junto com os obreiros, junto com os pastores dessa casa, bispão, sobe aqui, aleluia. Isso, venha, venha.